Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos que Deus tem concedido nas nossas vidas, a cada momento e a cada instante em que nós podemos estar estudando a palavra do Senhor. E como é gostoso quando nós podemos estudar a palavra do nosso Deus. Eu gostaria de estar olhando para o livro de 2 Pedro, 1 Pedro melhor, 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. 1 Pedro capítulo 2, versos 1 a 3. E assim nos diz a palavra do nosso Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Deus esteja abençoando a sua palavra nos nossos corações. Gostaria de nesta noite estar falando com você a respeito da necessidade de nós, cristãos, filhos de Deus, nascidos de novo, de nós estarmos estudando a palavra do Senhor e nos alimentando com a palavra do nosso Deus. E é interessante que quando uma criança ela está para nascer, ela está para ser gerada, e os pais levam para o médico, para o pediatra, e ali é feito, todas as vezes que os pais levam a mãe para fazer os exames, é ali feito o exame a respeito do crescimento daquela criança. Se o feto está crescendo. Por quê? Porque o crescimento é normal. O crescimento se faz necessário para que tudo possa se dar bem. Assim também, a palavra do nosso Deus nos diz que eu e você, como filhos de Deus, regenerados por uma semente incorruptível, eu e você precisamos estar crescendo espiritualmente na palavra do nosso Deus. Gostaria de estar essa noite lembrando aquelas palavras do grande teólogo C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que ele nos diz que cristãos não são apenas pessoas boas. Cristãos não são apenas pessoas boas, são ou supõe-se que sejam pessoas novas. C.S. Lewis. Cristãos não são apenas pessoas boas, são ou supõe-se que sejam pessoas novas. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando.
E nós, meus amados, encontramos na palavra de Deus vários exemplos a respeito de que eu e você, se não fôssemos regenerados pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Quero lembrar a você um versículo muito importante lá de Jeremias, que diz no capítulo 17, 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Também Jeremias capítulo 13, versículo 23: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. A palavra do Senhor nos diz que nós estávamos acostumados a fazer o mal. E agora, pela misericórdia do nosso Deus, eu e você fomos regenerados. E essa semente implantada no meu e no seu coração, ela precisa crescer. Ela precisa se desenvolver. E é por isso que Pedro, o apóstolo Pedro, nos fala na sua palavra, nos dizendo estas verdades para a minha vida e para a sua. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Pedro aqui está se referindo a uma velha vida. Despojar, tirar, limpar-se, como se nós estivéssemos tirando uma roupa velha, uma roupa suja. Espiritualmente, Pedro ele está dizendo: despojando-vos de toda maldade e dolo, de todo mal, de toda maledicência. Pedro está lembrando aqueles cristãos de que eles são peregrinos. Aqueles cristãos que estavam sofrendo uma perseguição muito grande por causa do imperador romano. Eles eram perseguidos, eram confiscados os seus bens, as suas propriedades, e eles eram entregues muitas vezes a muitas necessidades físicas também. E Pedro lembra eles dizendo que eles são peregrinos agora, como nós, eu e você. Nós somos peregrinos. Nós não habitamos aqui. O nosso lugar, a nossa terra, ela é os céus. Glória a Deus por isso. A nossa mansão celestial não é aqui. A nossa mansão celestial é junto com o Pai. E Pedro ainda continua expondo na sua palavra e nos dizendo o seguinte: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então veja bem que aqui Pedro ele recomenda a sua igreja para que ela tenha anseio para buscar o Senhor espiritualmente, anseio para estudar a palavra do Senhor, anseio para estar diante de Deus, anseio para fazer a vontade do Pai. Desejai ardentemente como criança. É que fala aqui o apóstolo Pedro a um grupo da dispersão, a um grupo que estavam sendo perseguidos, a um grupo que necessitava crescer espiritualmente. Como você tem crescido espiritualmente?
É a pergunta que eu quero deixar para você essa noite. Como você tem desenvolvido a sua vida espiritual? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem orado? Você tem buscado o Senhor? E por último, a palavra do Senhor, ela nos diz: se é que já tendes experiência de que o Senhor, Ele é bondoso. Se é que você já tem a experiência da salvação, se é que você já tem a experiência de uma vida com Deus, se é que você já tem a experiência de estar com o Senhor, de buscar o Senhor a cada momento e a cada instante na sua vida. Charles Studi, ele falou uma coisa muito importante: nós só temos uma vida e ela passa logo. E o que nós fazemos para Deus é o que vai permanecer. Pense nisso. Nós só temos uma vida e ela vai passar logo. E o que vai permanecer é só aquilo que você fez para Deus. Que Deus te abençoe e que possamos meditar nessa palavra de Deus. Aproveite o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o tempo para fazer a vontade de Deus. Aproveite o tempo para crescer espiritualmente, como uma criança recém-nascida, que quando está com fome, ela chora naquela hora certa e a sua mãe sabe que ela quer mamar. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa noite em Cristo Jesus.